Então eu quero dar para vocês alguma dica. Como é que você vence o medo? Número 1, coloca isso no teu coração. Olha para o teu passado. Quantas vezes Deus te livrou? Lamentações diz: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Lembre-se dos livramentos. Lembre do tempo bom. Eu acho interessante, tem gente que não consegue colecionar as vitórias. Gente, como eu gosto, eu estou escrevendo o meu 8º livro. E eu, antes de fazer o esqueleto do livro, eu colecionei vitórias espirituais, gente que eu consegui libertar, que Deus me usou para libertar. Foram enfrentamentos no mundo espiritual, foram batalhas espirituais, foram orações de guerra que penetraram no mundo espiritual e destruíram as fortalezas espirituais. Eu quero trazer à memória, sabe o que? Aquilo que me dá esperança. Eu quero olhar para trás e saber que o Deus de ontem é o Deus de hoje, e Ele será comigo para sempre, até amanhã, e Ele não vai se esquecer de mim. Você sabia que Deus não se esquece? Quando Jesus diz, quando a Bíblia diz, essa é a pedra de tropeço que os edificadores rejeitaram, aquele que nele confia não será envergonhado. Confia no Senhor, Ele é a tua rocha, Ele não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não é um Deus que te ama hoje e te odeia amanhã, não funciona assim. O sangue da cruz, uma gota do sangue do Cordeiro na tua vida, é uma marca eterna, é uma marca eterna de que você pertence ao Senhor. Eu sou um pai, ou pelo menos fui um pai, meus filhos estão casados, muito presente. E meus filhos viam muito desenho animado comigo. Tinha um desenho chamado Toy Story, você deve ter visto. E tem um boneco cowboy. Então o Andy, que é o dono do boneco, ele pinta na bota dele Andy. É uma marca de que ele pertence, aquele boneco pertence ao Andy. Isaías diz, ainda que uma mãe, pode uma mãe esquecer-se dos seus filhos que deu à luz? Pois ainda que ela se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, porque teu nome está gravado na palma das minhas mãos. O teu nome, Osni, Emerson, o teu nome Cláudia, Paulo, Ricardo, Rebeca, Ana, Clarissa, o teu nome está marcado na palma da mão do Senhor. Ele acorda, ele fala, o que é isso? Está ali, Osni, Emerson. Não tenha medo, lembre-se das vitórias do teu Deus na tua vida no passado. Manda esse espírito de medo bater retirada da tua vida. Número 2, o Salmo 23 é um salmo de fato tranquilizante. Ele é um rivotril espiritual. Ele é um salmo que nos coloca como uma ovelhinha mesmo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E ele manda nesse salmo eu olhar para o futuro. Não só saber que Deus está no presente, que Ele me abençoou no passado. É um Deus que vai estar no futuro. Quando Deus ele se apresenta e se revela por nomes. O Jeová Jirê, de Gênesis 22. O Deus que é a minha bandeira, que é a minha vitória, o Jeová Nissi, de Êxodo 17. O nosso Deus é um Deus que se revela com nomes. Ele fala, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Antes de mim não houve, e depois de mim não haverá jamais. Lá no princípio, quando você ainda era uma semente, escute isso. Quando você era uma semente, a palavra sêmen é isso. Quando você era uma sementinha, no ventre da sua mãe, todos os teus dias, todos eles, já estavam escritos no livro da vida.
Deus nunca foi pego de surpresa. Aliás, esse Covid foi ótimo para pelo menos uma coisa. O que ele desmascarou de falso profeta, o que ele desmascarou de adivinho, de prognosticador, de feiticeiro, foi lindo. Porque a grande mídia chama o jogador de búzio, chama o observador das estrelas. Vamos ver o que dizem os signos, vamos ver o que dizem os búzios, as cartas. Todo mundo quebrou a cara, porque o amanhã pertence ao Senhor. Então, além de eu olhar para trás, querido, eu olho para frente com esperança, porque o meu Deus não é Deus que quer a minha desgraça. Jeremias, ele diz: eu bem sei que planos eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Eu tenho um plano de paz para você e não de mal. Então não tenha medo, porque eu sou contigo. Eu sou o Alfa e o Ômega. Quando tudo começou, Deus estava lá. Quando tudo terminar, Deus também vai estar lá. O nosso Deus é o Deus do ontem, é o Deus do hoje, mas é o Deus do já. Você sabia que a Bíblia diz isso? Que o nosso Deus é o Deus do já? Então pega esse teu medo, seja ele da natureza que for, seja um medo desse diagnóstico que você tem na sua própria vida. Você fala: minha vida não vai dar certo. Não, pastor, eu estou aqui a um fio de esperança. Aliás, eu vim para esse culto aqui, assim, essa é a última oportunidade que eu estou dando, que Deus está falando com tanta clareza hoje aqui. Não há como você sair aqui do mesmo jeito que você entrou. Manda esse medo bater em retirada da sua vida. Dê uma ordem para que ele saia da sua vida. Abre a sua boca, não seja tímido não. Enxota ele. Pega a tua... Mamãe, uma vez, a gente morava num apartamento que hoje chama Garden. Sabe como é que é o Garden? O Garden é no primeiro andar mesmo, né? Você não precisa entrar no elevador. Era assim. E um dia, não sei como, entrou um rato dentro de casa. Pensa numa mãe que tem uma casa limpinha. Era minha mãe. Como é que o rato entrou? Gente, ela pegou uma vassoura. Mas ela tinha um vassourão desses de gari, para limpar o quintal. Ela pegou a vassoura. Gente, ela enxutou aquele... Eu fiquei com pena do rato. Mas eu estava errado. Porque o rato vai trazer doença. O rato vai trazer piolho, vai trazer peste bubônica, vai trazer morte. Você tem que ter essa vassoura do Senhor para expulsar esse medo da tua vida e para bater em retirada, para fazer que o inferno recue com todas as ameaças da sua vida. Amém?